Vamos lá. Pronto. Então, pessoal, dando continuidade. Só um minutinho, viu, gente? Que deu uma travadinha aqui. Só vou colocar a tela novamente. Pronto. Então, como é de praxe, né, a gente sempre fazer um retorno aqui. É importante a gente ressaltar, né, a importância desse livro, que compõe o Pentateuco Espírita, né? A gente sempre vai utilizar como apoio algumas outras literaturas também para endossar, né, a fala do nosso codificador. E a gente está tratando do terceiro item, que é o do livro, né, o céu. Né? Estamos falando do céu. E aqui, só para a gente poder constar tudo aquilo que a gente está falando. Então, hoje nós estamos indo para a nossa aula 13, né, do capítulo 3. Então, dando continuidade à fala, né, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Essa foi uma das frases que a gente fechou, né, a aula da semana passada. Então, se dará a cada um segundo suas obras, né? Você segundo você. Então, é sempre importante a gente reforçar tudo isso, né? A gente fala o tempo inteiro dessa nossa caminhada individual, né? Desse nosso acerto de contas também individual. Então, tudo se dará de acordo com aquilo que nós evoluirmos nesse processo, né? Com a bagagem que a gente vai estar levando. E a gente tem que sempre se desvencilhar cada vez mais dessa bagagem material, porque ela a gente não vai ter condições de levar, né? Então, tudo de acordo com o nosso mérito, dentro daquilo que nós tivermos condições de nos melhorarmos enquanto pessoas, né? Então, tudo isso vai estar relacionado, e por que é interessante ele colocar aí? Que todo aquele que se atrasa não vai poder se queixar, a não ser de você mesmo, né? Sobre essa responsabilidade de tudo aquilo que te acontece, né? E a suprema felicidade, né? A gente sempre às vezes quer nos relatar que tudo aquilo que a gente faz é em busca de uma felicidade, né? E a suprema felicidade, ela só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou até mesmo pelos puros espíritos, né? Que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Então a gente vê o tanto que a gente ainda é insatisfeito com aquilo que a gente consegue. A gente sempre tem aquela ideia de como se a gente estivesse sempre buscando alguma coisa e nunca chega nessa tal felicidade, né? Por quê? Porque egoístas que somos, a gente nunca está satisfeito com aquilo que vem para nós, né? Sempre nada é suficiente, ainda não está bom, a gente sempre busca uma outra coisa, né? Então, isso está relacionado, toda vez que a gente se sente em meio a essa infelicidade, a essa insatisfação, a gente vai ver que a gente ainda está muito impregnado da matéria, né? Então, Allan Kardec traz, né, que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Então, toda vez que a gente, por mais que a gente busque, a gente se encontrar insatisfeito, é sinal que a gente precisa fazer algumas reflexões, algumas reformas, né? Então, olha só, quem é extremamente feliz, né? O que representa a felicidade? Aqueles que já se encontram nesse patamar de perfeição, né?
não tem do que reclamar, né, e do que ficar, de se insatisfazer. Então, o progresso intelectual, né, ele coloca isso, né, que a gente sempre vai buscar essa escala desse progresso, né, nessa escala evolutiva. E ele faz um recorte muito interessante em relação ao progresso intelectual e o progresso moral, né, que eles raramente caminham juntos, nesse percurso, né? Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, ele alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Então, por uma questão assim de lógica, né, a gente vê que é impossível, né, não cabe essa evolução ela acontecer de uma maneira simultânea. É muito raro, né? Então é por isso que às vezes a gente se vê muitas vezes homens bastante inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente, ou até o contrário, né? Então quer dizer, é maduro numa determinada coisa e imaturo em outra, então precisa trazer essa evolução, né? Às vezes a gente até compara isso, às vezes, com nós mesmos, né, enquanto seres humanos. Às vezes evoluímos numa determinada coisa e demoramos para poder avançar em outra, né? Então, isso também faz parte, né, da nossa natureza e da nossa necessidade de melhoria, né? E aqui ele faz uma comparação bem interessante, né, para a gente entender esses dois caminhos, né? A parte intelectual, que ele se refere, né, ao progresso intelectual, está muito relativa à inteligência, né? Se dá com o avanço da tecnologia, das ciências, e diz respeito ao progresso material. Então, está muito relacionado àquilo que a gente se dedica para progredir intelectualmente, para desenvolver a nossa inteligência, né, para estimular esse crescimento. Então a gente vai falar em alguns momentos aqui sobre alguns trechos do Livro dos Espíritos que nos chama a atenção para principalmente essa lei da evolução, a lei do trabalho, né, que ela é tão necessária para cada um de nós. Então, se a gente, né, ontem eu também dei umas pinceladas na palestra, falando da nossa necessidade de crescer, né, de iniciar lá numa pré-escola e de depois avançar, isso também a nível espiritual, até chegar na faculdade, na graduação, enfim. Então, nos foi dada essa condição, né, nos são colocados os recursos, e a gente precisa buscar esse desenvolvimento, né, para que a gente avance nessa proposta. Então, o progresso ele é muito importante que aconteça, né, para que a gente possa demonstrar esse aprendizado. E, ao mesmo tempo, né, de maneira paralela, que não necessariamente pode acontecer de maneira simultânea, vem a questão do progresso moral, né? Então, pertence ao domínio do espírito e da consciência. É a parte da filosofia que estabelece as regras de conduta fundadas na noção do bem e do mal. E tem uma imagem que eu encontrei aqui na internet que eu achei bem interessante, né? Como se a gente precisa fazer crescer as duas asas, né? A asa do progresso intelectual e a asa do progresso moral, para que a gente voe, né? Para que a gente alce voos. Então, do lado intelectual, nós temos a sabedoria e o saber, né? Essa busca por esse desenvolvimento. E do outro lado, a outra asa é onde a gente coloca a prática disso tudo que a gente aprende, disso tudo que a gente adquire, né? Então, eu tenho sabedoria, ou eu apreendo algumas coisas, eu desenvolvo, eu cresço de um lado material, mas eu preciso aplicar tudo isso. Então, tem o lado do amor, o lado do fazer, né? Então, é como se fosse a teoria e a prática, né? Então, você não vai conseguir voar com uma asa só, né? Uma hora você cai, então você precisa de ter, né, esses dois desenvolvimentos. Então, pode até ser que em um determinado momento você anda com a asinha meio capengando, né, o voozinho meio torto, mas até chegar num dado momento em que você adquire esse voo pleno, né, e consiga avançar naquilo que foi proposto
dentro da sua caminhada, né? E nesse momento que a gente está falando desse processo, né, desse progresso, a gente vê a importância da encarnação, né? Que é necessária ao duplo progresso do espírito, né? Tanto moral quanto intelectual. Então, é na encarnação, né, que você vai poder desenvolver esse progresso pela atividade obrigatória do trabalho, né? Então, a nível espiritual, quando não estiver encarnado, isso aí você não consegue fazer, você não consegue realizar, né? Você precisa passar pela experiência encarnatória para ir demonstrar tudo isso. E no caso do progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si, né? Então, é da natureza humana buscar esses relacionamentos e buscar estes enfrentamentos, né? Que vão demonstrar ou não esse amadurecimento. Então, a não ser que seja pela encarnação e as múltiplas encarnações, a gente não teria outro mecanismo de ter esse desenvolvimento, né? Então, enquanto espíritos, né, na fase espiritual, a gente tem os nossos estados de consciência, que são importantes para essa reflexão, para saber se avançou, não avançou, o que é que precisa corrigir, e na proposta de encarnados, né, a gente consegue praticar esses ensinamentos e fazer as nossas correções necessárias. Então, a vida social é o que ele chama de pedra de toque das boas ou más qualidades. Hoje eu aprendi um pouco sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa tal pedra de toque, né? E a pedra de toque é uma pedra, né, utilizada de um material duro e resistente para poder fazer teste de metais valiosos, né? Então a gente está vendo aí na imagem, pegando como se fosse uma aliança, um anel, e rabiscando, né? Então é para saber qual que para fazer uma avaliação, né? Então a vida social é como se fosse essa pedra de toque para nós enquanto seres humanos, né? Então é onde a gente vai passar pelos testes, pela avaliação, né? E até pela comprovação de alguma coisa, né? Então é testar, será se realmente apreendeu aquilo que era necessário, né? É como se fosse a prova de vida realmente, né? Então, quando a gente fala lá que nós estamos no mundo de provas e expiações, então é o momento onde a gente vai passar por essa pedra de toque das nossas vidas, né? Das nossas boas ou das nossas más qualidades. Então, é apenas na convivência com os demais que as nossas verdadeiras qualidades, né, sejam elas boas ou más, vão se revelar. Então, enquanto a gente está lá no nosso discurso, eu sou bonzinho, né? Eu me comprometo a realizar, dessa vez vai dar certo, eu vou e vou fazer, beleza, é uma coisa. Outra coisa é quando você é colocado à prova, né, como o próprio nome diz, para poder demonstrar se isso realmente é verdade, né? Se você realmente passou por essa etapa, né? Então, somente através dessa vida social, que é o mecanismo que a gente tem de fazer essa contraprova, né? Então, quando a gente vê, né, que tem algumas qualidades boas e más, né? A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, franqueza, lealdade, má fé, hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, né, ou por oportunidade, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes, né? Então, eu vim para eu poder me melhorar em algum quesito desse daí, né, onde eu tenho às vezes uma má tendência, ou às vezes eu tenho uma maior dificuldade, então
é através desse convívio social, né, principalmente com aqueles que a gente precisa ter os nossos reajustes, né, os nossos acertos, é que isso é que vai nos estimular a demonstrar se atingimos ou não aquela determinada etapa, né? A gente vai vir exatamente, né, com aquilo que for necessário para o nosso adiantamento, ou para comprovar que a gente atingiu, né? Então, é muito importante a gente fazer valer as oportunidades que temos com aquelas pessoas que participam dos nossos núcleos, né? Sejam eles núcleos familiares, núcleos de trabalho, enfim, todo momento onde a gente se relaciona, inclusive com aqueles que a gente acha que não tem nenhuma hipótese, né? E essas pessoas acabam cruzando o nosso caminho. Então, é uma coisa muito importante, né? E tem a ver também com o que foi falado na palestra de ontem. Se às vezes, né, eu vim para eu poder fazer um reajuste com alguém, né, com algum irmão meu, e eu esgotei todas as possibilidades de o fazer, quer dizer que eu perdi as esperanças? Ainda não, olha para vocês verem, né? A gente ainda tem a oportunidade, eu vou ter a oportunidade de fazer o bem, mas para alguma outra pessoa, né? Imaginemos uma situação dessa, eu tinha que me ajustar com alguém e essa pessoa não está mais ao meu alcance para eu fazer isso. Então, eu ainda posso fazer o bem para outra pessoa para diminuir um pouco, né, reparar um pouco desse mal que eu realizei, né? Então, as oportunidades elas sempre estarão aí batendo na nossa porta. Então, é importante a gente sempre fazer aquela reflexão. O tempo que você puder, faça sempre alguma coisa boa, né? Porque a gente não sabe e a gente pode ter certeza que em fazendo-se uma prática de coisas boas, a gente vai estar aumentando o nosso saldo, né? Na hora que a gente fizer, às vezes, alguma bobeira ou tiver algum deslize. Então, para o homem que vivesse insulado, né? Insulado é a expressão que significa isolado, ao contrário desse convívio social que a gente está falando. Então, para o homem que vive insulado, não haveria vícios nem virtudes. Então, nem coisa boa e nem coisa ruim preservando-se do mal pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. Então, ao estar isolado, ele poderia dizer que está se preservando de algo ruim, mas também o bem estaria anulado, não teria nenhuma prática aí, né? Nenhum avanço, como se estivesse parado, sentado lá no meio da estrada. E lá no capítulo 7, no Livro dos Espíritos, ele fala sobre a lei de sociedade. E eu trouxe duas perguntas para reforçar, né, para endossar essa fala do livro Céu e Inferno. Ele coloca: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, né? O total isolamento? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso. Olha lá, auxiliando-se mutuamente. Então não tem outro caminho. Não dá para viver sozinho, né? Então a gente precisa desse auxílio mútuo para poder avançar. E na pergunta 770, né, ele reforça que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. E olha a resposta da espiritualidade: duplo egoísmo. Então é pior, né? Ser duplamente egoísta. Então você quer se desvencilhar de tudo e achar que tá tudo bem, né? Então esse insulamento que é trazido, ele só vai fazendo com que nós percamos o nosso tempo, estejamos adiando o nosso progresso, né? E eu acho que a perda de tempo nessa questão é o pior dos males, né? Você esgotar uma oportunidade que você tem, né, de melhoramento nisso daí, ok? Então, tem esse reforço aí do Livro dos Espíritos que fala, né, da necessidade dessa nossa convivência. Então, uma só existência corporal, a gente está vendo que vai ser insuficiente para o espírito adquirir todo o bem
que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra. Imaginemos nós, como é que a gente vem com o nosso projetinho embaixo do braço para a gente poder cumprir aqui na nossa encarnação, né? Crentes que nós vamos abalar as estruturas e vamos, ó, cumprir tudo que está lá. A gente sabe que a gente não vai dar conta, né? Mas pelo menos está lá a ideia, né? E a hora que a gente ainda traz o projeto, todo redondinho, e a gente ainda consegue dar umas pioradas nele, né? Porque a gente começa a escrever lá algumas coisas que não devem e a gente acaba bagunçando tudo aquilo que foi imaginado por nós, né? E aqui ele ressalta como é que poderia um selvagem, né, uma pessoa bem menos, um processo bem menos evoluído, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu, né? Aqui comparando os povos, né, principalmente, onde a gente sabe que nós tivemos um desenvolvimento maior primeiro do que em outros locais. Então, a gente sabe que isso é materialmente impossível, né? Analisando, a gente vê aí quantos milhares de anos levou, né, uma determinada evolução, tanto do nosso planeta como nós seres, né, participantes desse orbe. Então, deve, no caso este, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, né, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? Claro que não. Né? Então, a gente sabe que se humanamente, né, num período aí de que uma pessoa geralmente vive, né, 70, 80 anos. Não é possível você desenvolver, né, nem um pinguinho daquilo que foi proposto, quiçá você está em outros níveis, né, como a gente já pôde observar, principalmente nesse comparativo entre o selvagem e uma pessoa já mais evoluída. Então, a gente sabe que em apenas uma encarnação, isso seria totalmente impossível. Eu trouxe até uma figura aqui bem interessante, que mostra aqui uma determinada evolução, né? E aí o que está aqui segundo colocado, que não está tão evoluído quanto o primeiro, coloca, né? Tem certeza que esse caminho foi a melhor escolha? E o primeiro lá, que está mais evoluidinho, não tem certeza, ó, mas a gente pode ir com consciência e torná-lo a melhor escolha. Se isso não for possível, mudar o roteiro, que é aquilo que a gente pratica, que a gente tenta fazer no nosso dia a dia, ou que se espera que nós façamos, né? Se às vezes a gente segue um determinado item, imagina uma melhor escolha, e essa ainda não for a melhor, você ainda consegue fazer o quê? Opa, vamos fazer aqui recalcular a rota e tentar fazer o nosso melhor, né? Então, quer dizer, é para isso que a gente busca, lá fala do progresso intelectual, né? A nossa melhora, o nosso estudo, a nossa capacitação, justamente para que nós façamos melhores escolhas. Então, à medida que a gente tem algumas questões esclarecidas, né? Olha o tanto que a gente melhora quando a gente toma consciência daquilo que nos acontece e toma consciência do que é preciso ser feito, né? Então, o mínimo que faria é não errar novamente e tentar acertar mais vezes, né? Então, é meio que essa que é a proposta. E uma vez que você adquire um determinado conhecimento, você consiga melhorar a sua prática. É lembrar lá das duas asas, né? Eu desenvolvo uma asa e aplico esse conhecimento na outra asa, para que a gente consiga, né, avançar de uma maneira mais equilibrada nesse nosso voo. Então, o simples bom senso vai repelir essa suposição, né, de apenas uma encarnação a gente ter tempo de fazer tudo, que seria não somente, né, negar a justiça e a bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza, né? Então, espera-se muito mais de cada um de nós. E Deus, que é soberanamente justo e bom, vai conceder ao espírito tantas encarnações quanto as necessárias para atingir o seu objetivo, que é de buscar essa perfeição, né? Então, a gente inicia lá no comecinho, né, sem esse nosso par de asas e elas crescem, e à medida que a gente vai vencendo as encarnações, a gente vai tendo a possibilidade de fazer esse desenvolvimento, né? Então, é apenas, né, por essa justiça
que nós conseguimos avançar dentro dessa proposta de evolução. Ok? Alguém gostaria, gente, de colaborar, de falar alguma coisa, fazer algum comentário? Sempre são muito importantes. Acho que eu vou ter que aplicar uma prova para esse povo, viu? Não é? Ninguém está falando nada, esse aqui entendeu tudo, né? Então, se ninguém tem nenhum comentário, eu vou encerrar aqui, tá? Vou parar aqui a gravação para a gente fazer a nossa prece.